Imagine. Um mar tempestuoso há mais de um século. Mergulhadores de esponjas buscando refúgio na pequena ilha grega de Antiquítera decidem explorar as profundezas traiçoeiras. Mal sabiam eles que estavam prestes a tropeçar, não apenas nos destroços de um navio romano, afundado há 2 milênios, mas em um objeto que reescreveria a história da tecnologia. Imagens do artefato corroído, fragmentos de bronze. Entre estátuas de mármore e bronze, jazia algo diferente. Discreto, corroído pelo tempo e pelo sal. À primeira vista, um amontoado de metal sem valor. Mas um olhar mais atento revelaria engrenagens, inscrições minúsculas. O que era aquilo? Este é o item 15.087 do Museu Arqueológico Nacional em Atenas, conhecido como Mecanismo de Antiquitera. Um nome que talvez não lhe diga nada, ainda. Mas prepare-se, porque esta peça modesta, do tamanho de um laptop antigo, é considerada por muitos o objeto mais misterioso e avançado já resgatado do mundo antigo. Um artefato tão complexo que não deveria existir naquela época. O que ele fazia? Quem o construiu? E por que levou quase 1.500 anos para a humanidade criar algo remotamente parecido? Hoje, vamos desvendar os segredos do que pode ser chamado, sem exagero, de o primeiro computador analógico da história. Os catadores de esponjas, liderados por Dimitrios Contos, trouxeram à superfície partes de estátuas, ânforas e aquele estranho bloco de bronze. O navio era romano, provavelmente do século I a.C., uma época em que Roma expandia seu domínio sobre as cidades-estado gregas, muitas vezes saqueando seus tesouros artísticos e científicos. Imagens de estátuas gregas, mapa do Império Romano. Inicialmente, o mecanismo ficou esquecido, ofuscado pela beleza das esculturas. Mas o arqueólogo Valérios Stais percebeu as engrenagens finamente trabalhadas, algo inesperado para a época estimada do naufrágio. Seria um relógio? Um instrumento de navegação? Citação na tela ou voz de especialista simulada. Se não tivessem descoberto a máquina, ninguém teria imaginado ou nem mesmo acreditado que algo assim existisse, pois é muito sofisticada, diria anos depois o matemático Tony Freeth. A comunidade científica ficou perplexa. A datação inicial apontava para algo entre 87 a.C. e talvez até 200 a.C. Como poderiam os gregos antigos, famosos por sua filosofia e arte, mas não por uma mecânica tão complexa, ter criado algo assim? A história da tecnologia ocidental parecia ter um capítulo perdido, um salto quântico de engenhosidade. Transição, animação gráfica mostrando as engrenagens se encaixando, raios X simulados. Décadas se passaram. Foi apenas nos anos 50 que o físico e historiador da ciência Derek de Solla Price iniciou um estudo profundo dos 82 fragmentos recuperados. Usando tecnologia de raios X e raios gama nos anos 70, ele e sua equipe revelaram a complexidade interna, um intrincado sistema de pelo menos 30 engrenagens de bronze, um número que pesquisas posteriores ajudariam a refinar. Gráfico mostrando as engrenagens principais com números de dentes destacados, 127, 235. A chave estava nos detalhes. Price começou a contar os dentes das engrenagens, e 2 números saltaram aos olhos, 127 e 235, números que ressoavam com o conhecimento astronômico dos gregos antigos. O que eles significavam? Prepare-se para a revelação. Os gregos sabiam que 19 anos solares correspondiam quase exatamente a 235 meses lunares. Este é o ciclo metônico, crucial para conciliar os calendários solar e lunar, usados para festivais e agricultura. E adivinhe, uma das engrenagens principais tinha exatamente 235 dentes. A outra, com 127 dentes, relacionava-se ao movimento da Lua em sua órbita, animação mostrando o ciclo metônico, fases da Lua. A máquina podia, portanto, rastrear as fases da Lua, algo vital na antiguidade para determinar festivais religiosos, épocas de plantio
e até mesmo estratégias militares. Mas a genialidade ia muito além de um simples calendário lunar. A máquina não apenas mostrava as fases, mas também parecia prever a posição da Lua no zodíaco. Imagens do céu noturno, Lua. Era um planetário mecânico portátil, um cosmos em uma caixa de bronze. Transição. Tomografia computadorizada simulada, revelando mais engrenagens e inscrições. Mas a história fica ainda mais incrível. A tecnologia moderna, como a tomografia computadorizada de alta resolução, permitiu enxergar ainda mais fundo nos fragmentos corroídos. Novas engrenagens, novas inscrições minúsculas foram reveladas, e outro número mágico emergiu das sombras do passado. 223. Animação explicando o ciclo de Saros, mostrando eclipses. E 23 meses lunares. Esse é o ciclo de Saros, descoberto pelos babilônios e conhecido pelos gregos. É o ciclo que permite prever eclipses solares e lunares com incrível precisão. Pense no poder dessa informação na antiguidade. Esta máquina não era apenas um calendário ou um planetário, era um oráculo astronômico. Ela podia prever quando o sol escureceria ou a lua se mancharia de sangue, informando não só o dia, mas a hora e até características visuais do eclipse. Imagens dramáticas de eclipses. Mas como? A Lua não tem um movimento simples. Sua órbita é elíptica, como uma pista de corrida oval, fazendo-a acelerar quando está mais perto da Terra e desacelerar quando está mais longe. Como a máquina lidava com essa complexidade? Com uma engenhosidade quase inacreditável, um sistema de engrenagens epicíclicas, com rodas montadas dentro de outras rodas, girando em taxas diferentes, e o toque de mestre. Uma das engrenagens tinha uma fenda, pinça, que fazia outra engrenagem deslizar ligeiramente, variando a velocidade de rotação para simular perfeitamente a anomalia orbital da Lua. É de tirar o fôlego. Animação detalhada mostrando as engrenagens epicíclicas e a pinça. E não parava por aí. A parte frontal do mecanismo, hoje quase perdida, indicava a posição do Sol e dos 5 planetas conhecidos na antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, contra o fundo das estrelas do zodíaco. Era uma representação mecânica do cosmos como os gregos o entendiam, com a Terra no centro. Uma máquina tão complexa levanta a pergunta inevitável: quem? Quem possuía o conhecimento matemático e a habilidade mecânica para criar tal maravilha no século II ou I a.C.? O nome de Arquimedes, o gênio de Siracusa, famoso por seus dispositivos mecânicos como a garra de Arquimedes e parafusos d'água, é frequentemente mencionado. No entanto, ele viveu um século antes da data estimada do mecanismo. Teria sido um de seus seguidores continuando sua tradição de engenharia? Ou talvez Hiparco, considerado o maior astrônomo da antiguidade, que viveu na época certa e fez observações precisas dos céus? Ou Posidônio, um filósofo estoico e polímata que dirigiu uma escola em Rhodes, um conhecido centro de astronomia e engenharia? Inscrições do mecanismo sendo destacadas. As inscrições minúsculas, decifradas com grande esforço, revelaram outra função surpreendente: um calendário para os jogos. Pan-helênicos. A máquina indicava quando ocorreriam os Jogos Olímpicos, Píticos, Istmicos e Nemeus, eventos quadrienais que uniam todo o mundo grego. Isso sugere uma origem talvez em Corinto ou em colônias gregas do noroeste, como a Epiro, onde esses jogos eram particularmente importantes. Ou talvez Rhodes, um centro cosmopolita. O Criador permanece um fantasma na história, um gênio anônimo cujo legado quase se perdeu para sempre nas profundezas do Mediterrâneo. Um testemunho silencioso de um nível de conhecimento que pensávamos inatingível para a época. Um legado de exclusividade quase perdido. Transição. Imagens do mecanismo reconstruído digitalmente em toda a sua glória. O mecanismo de Antiquítera. O primeiro computador analógico conhecido. Um planetário mecânico. Um preditor de eclipses. Uma calculadora astronômica de precisão espantosa, 1500 anos à frente de seu tempo.
Sua descoberta nos força a repensar o que sabíamos sobre a ciência e a tecnologia da Grécia Antiga. Não eram apenas filósofos e artistas, eram engenheiros de uma capacidade assombrosa. Quantos outros segredos como este ainda jazem escondidos sob as areias do deserto ou nas profundezas dos oceanos, esperando para serem descobertos? Quantos conhecimentos foram perdidos nas brumas do tempo, em incêndios de bibliotecas ou simplesmente pela falta de continuidade? O mecanismo de Antiquítera é uma janela fascinante para uma era de brilhantismo que quase esquecemos. Tivemos a sorte incrível de encontrar este fragmento, esta peça única. E a jornada para decifrá-lo completamente continua até hoje, unindo cientistas de todo o mundo, usando as mais avançadas tecnologias para arrancar os últimos segredos deste computador ancestral. Uma comunidade global unida por um mistério de 2000 anos. E você? Ficou tão maravilhado quanto eu com essa história de engenhosidade perdida e reencontrada? Se este mergulho no passado tecnológico te surpreendeu, mostre seu apoio com um like. Ajude essa história incrível a alcançar mais pessoas compartilhando este vídeo com seus amigos curiosos, com aqueles que amam história, ciência e mistério. E o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas futuras explorações pelos mistérios da ciência, da história e do universo. Há um cosmos de conhecimento esperando por nós. Até a próxima!